Fala pessoas, dia 16/5, sexta-feira, deixei aí o dia passar, hoje estamos aqui à noite para conversar, mais informação, um vídeo um pouco mais completo. Ontem teve vídeo no Libertas Nova, um vídeo que a gente vai citar brevemente aqui, tá, sobre a Janja. Vamos também ajudar o canal com o link da Amazon, por favor, temos o link no comentário fixado na descrição, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal. E hoje temos aí um assunto que muita gente fala, mas muita gente acha que é mentira, muita gente acha que está demorando, porém, hoje foi confirmado então por um portal como o UOL, o que é meio inusitado. O governo Trump avalia a sanção contra o Moraes, um papo que vem sendo repetido há muito tempo, e muita gente já caiu em descrédito, acha que realmente não vai acontecer, porém, fontes do alto escalão da Casa Branca conversaram na condição de anonimato com o UOL e confirmaram pela primeira vez que o tema das sanções existe, tá? Ele existe, está acontecendo, está sendo conversado. Claro que tem que ter cautela, como diz aqui. A ação integra plano mais amplo para que países hoje governados por progressistas sejam, nos próximos anos, administrados por aliados de Trump, logicamente. Ou seja, o Trump chegou, os republicanos querem tomar o espaço e enfrentar a China. E as eleições no Chile de 2025 e Colômbia, né? E no Brasil também, em 26, são consideradas estratégicas, logicamente, né? O governo Trump considera suspender vistos e até confiscar bens de Moraes nos Estados Unidos, mas há cautela devido aos altos riscos. O objetivo seria combater uma suposta censura digital, ponto crucial para a estratégia de desinformação da extrema-direita, e o UOL já dá aquela opinião dela, né? Porque o que eles falam é que realmente essa extrema-direita é muito nociva com esse negócio de fake news, né? Mas as coisas vão mudando, o Twitter já mudou, né? E existe uma nova mudança aí em relação também aos globalistas e até algumas big techs, que depois a gente pode conversar. E também tem aquele papo, não só do Moraes, Trump estuda classificar PCC como terrorista, mesmo com o Lula ao contrário, você lembra? Muito bem. O pessoal aqui no Brasil falou, não precisa disso, que coisa mais louca. E a gente conversou exaustivamente dizendo que, a partir do momento que Donald Trump, Estados Unidos, trata uma facção, o que for, como terrorista, um grupo terrorista, eles têm autonomia para poder, eles se consideram com a autonomia suficiente para poder entrar no país e fazer o arregaço. A fala de funcionário de Trump sobre o PCC a deputados brasileiros nos Estados Unidos é algo que eu falei para vocês no vídeo do Libertas, né? Os Estados Unidos não foram ao Brasil para questionar se as organizações criminosas são consideradas terroristas. Foram para informar que são. Simples assim, disse o funcionário do governo Trump aos visitantes brasileiros. Ou seja, eles não vieram aqui para perguntar se pode ser, se pode classificar ou não. E como eu falei para vocês, na minha opinião, se os Estados Unidos chega aqui, foi o que eu falei, eles vêm para falar, olha, realmente nós consideramos e a gente quer que você faça alguma coisa, porque, como diz ali a matéria, eu não sei se eu deixei claro, até mesmo essa movimentação do Trump em relação ao Moraes, tudo tem que ser com muita cautela, porque o mundo pode falar que é uma interferência muito absurda. Então eles começam avisando, e aos poucos eles vão montando a ideia de poder, vamos dizer assim, interferir em tudo no Brasil, não só questão de legislação, como também até pisar no Brasil aqui para resolver certas coisas, né? Enquanto isso, você tirar, leva bala, você vê, constrói barricadas e isola moradores do Rio de Janeiro, e aqui as coisas vão escalando, e é até preocupante, porque em 2005, vocês lembram muito bem que teve um monte de movimentações, porque eles vão tentar fazer o máximo para controlar o Brasil e as facções que estão aqui no Brasil, né? Lembrando que ontem teve vídeo do episódio da Janja, tá? Que TikTok envia carta de diálogo ao Brasil após críticas de Lula e Janja ao jantar com Xi Jinping. Conversamos também em relação a justamente o quanto isso é meio estranho, tá? Lembrando que o Maduro também já criticou o TikTok. Então, existe uma visão que pode ser que a Janja, né, com aquele FU do Elon Musk, chamou bestão o homem que morreu lá com explosivos em Brasília, tá? Então, são várias gafes que ela comete, mas será que isso aqui foi também uma gafe ou foi uma estratégia? Né? Se foi algo que colocaram para ela falar realmente, já que já teve outra esquerda, como o Maduro, que também falou, tá? Lula se irrita com vazamento sobre Janja e ministro se oferece para mostrar os celulares. Tem um monte de papo. Aí existem vários nomes que foram levantados, até uma outra mulher do governo Lula lá que realmente dizem que foi ela que vazou. A gente não sabe. Por isso que eu digo, às vezes foi algo até premeditado, não dá para saber. Aqui dizem que o Lula disse, o companheiro Putin vai negociar diz ao Lula falar em tentar convencer russo a ir à Turquia, mas falou em tom de brincadeira, ele não falou direto pro Putin, né, como se adiantasse o Lula falar alguma coisa, sendo que quem manda no Lula muito provavelmente é o Putin, e Putin corria o risco de ser preso caso fosse ao encontro de Zelensky, ele não foi. Após a ausência de Putin, Zelensky cancela a participação em diálogo de paz com a Rússia, e quem se ferra nesse caso é quem? O Donald Trump está tentando, e ele falou, nada vai acontecer até que Putin e eu nos encontremos. Aí quando Trump chegar lá com
conversar, talvez tenha algumas coisas vão andar, porque por enquanto não está andando. Enquanto isso, inusitadamente, o Maduro agradece Trump por repatriação de menina separada dos pais nos Estados Unidos. Maduro, você percebe nesse vídeo aqui, né? Ele tá bem abatido, falando baixo, né? Não tem aquela posição um pouco mais assim, né? Ele tá meio preocupado, não sei o que acontece. O pessoal aqui da América do Sul, né? Os caras de esquerda estão um pouco mais com situações complicadas. O presidente da Colômbia convoca revolta popular contra o Senado. Você percebe que eles não estão legais. Tá tudo muito revoltado. E tem um cara que não deveria estar revoltado com o Trump, está, que é o Malafaia, que critica o governo Trump por perseguição a imigrantes. Aí você se pergunta, mas peraí. Eu acho muito engraçado esse pessoal aqui no Brasil, sem poder de escolha nenhum, né? Nada, não interfere essa revolta, porque o Malafaia começa a gritar, né? Você percebe que tem uns caras que começam a ficar revoltados, começam a ficar nervoso, ao invés de se impor, começa a gritar e afina o tom, fica falando mais fino. E aí ele fala do Malafaia que critica, mas você tá lidando não só com o Trump, é a lei dos Estados Unidos. Se estiver ilegal, não tem muito o que fazer. A gente sabe que tem gente que vai realmente para trabalhar, né, que são pessoas honestas, justas, e acabam pagando pato por gente que vai lá fazer crimes, né, cometer crimes, mas não tem o que fazer, né? E infelizmente, até pelo posicionamento mais à direita, fica complicado a gente criticar isso aí, porque eles estão no direito dele. É a mesma coisa aqui no Brasil, né? Se o Brasil tivesse uma estrutura boa e todo mundo quisesse vir para cá para estragar, a gente teria que também delimitar, e quem está fazendo também é o Milei. O Milei está fazendo exatamente a mesma coisa, que a Argentina está ficando com uma qualidade de vida muito superior, né? Preços estão subindo, a moeda está ficando forte, ele está começando a fechar, estão começando a fechar. Coisas confusas, não sei que esse pessoal do Brasil fica tão nervoso com o Trump, sendo que o Trump está numa posição aí, em outro nível de escala de negociação, de posição no mundo, o que o império americano, que chama os esquerdistas, representa ao mundo, enfim, uma confusão toda tola. Mas enfim, Malafaia é aquela coisa, né? Olha só, até o Globo News, Lula deu visão de política externa completamente fora do ar, diz Gabeira sobre falas do presidente na China. Ele achou que ele não deveria tratar o Xi como companheiro, que fica chamando de companheiro, que não é assim que funciona, tira essa coisa, né? Vamos dizer, soberania brasileira, chamar o Xi Jinping para ver o negócio do TikTok, mandar alguém aqui para regular o TikTok no Brasil. Ele acha que não tá certo, então você percebe que a Globo News já não está mais tancando o Lula, tá? Mas não importa, Banco do Brasil e China Development Bank fecham acordo de 1 bilhão, e tá aí o pessoal fazendo toda essa negociação, estão avançando. E a Venezuela, que a gente viu uma dor meio tristinho, empresas da Venezuela declaram petróleo como de origem brasileira para exportar à China. Então tá saindo, aí eu fico pensando na cara do Trump, vendo essas coisas. Bom, a gente colocou várias sanções na Venezuela e estão usando o nome do Brasil para fazer essas negociações. Será que vai dar ruim pro Brasil também ou não? Não sei, vai depender. O Brasil não tem medo de competir com os Estados Unidos, diz Lula na China, então o Brasil, com o Lula, está muito corajoso contra o Trump. Então vamos ver, né? Vamos ver se realmente não vai ter nenhum problema. Mas, como a gente viu, o banco tem aí um novo, maior que o McDonald's chinesa, Mitsui, né? Vai investir 3 bilhões no Brasil, mais de 3 bilhões, né? 3,2, então 3 mil milhões e 200 milhões no Brasil é dinheiro pacas. E governo precisa ter cautela com acordo, diz vice-presidente da Fiesp sobre a Aliança Brasil-China, né? Mas você viu que cautela não tem, já que o Lula falou que não tem medo. Então não tem aí com cautela, né? Para o vice-presidente da Fiesp, o Brasil tem que ser cauteloso nos acordos que faz. Estamos vivendo uma polarização entre duas superpotências, China e Estados Unidos, que é óbvio. O Brasil, na avaliação, não deve escolher lados, afirma. Cervoni defende ser necessário que o governo federal converse com a indústria antes de implementar acordos. Aí eu te pergunto, esse pessoal sabe o que é o Lula, né? Ou ele acreditou que o Lula era um liberal, que ele realmente não era esquerda, que ele não era comunista, né? Será que teve gente achando que o Lula realmente estava mais do lado dos Estados Unidos do que da China e da Rússia? Será que só a gente aqui sabe a coisa básica? Como é que especialista, pessoas com tanto influência pode falar coisas desse tipo? Não sei. Mas Moraes, aceleração penal contra o Bolsonaro e outros 7 réus no caso do golpe. O Moraes, ele tá acelerando nisso aí, porque existe toda uma cobrança, eles querem impedir que a direita volte no Brasil aparentemente, mas a gente vai ver algumas coisas que pode ser que isso mude, e sempre existe a esperança disso mudar, por mais que o Moraes está bem relutante. Moraes é escolhido o relator da ação para levar caso Ramagem ao plenário do STF, aquela briga com o Congresso, né? E nesse caso ele é sempre escolhido, né? Coincidentemente. Mas o STF nunca
nunca foi inimigo do governo Bolsonaro, de Gilmar Mendes, né? Imagina se fosse, mas Gilmar Mendes disse que não tem nenhum tipo de perseguição. Câmara reage à STF e entra com ação para levar caso Ramagem ao plenário da corte. Então, existe a movimentação da Câmara em relação ao Moraes, mas é aquilo sempre, né? A Câmara estuda reagir ao STF, destravar PEC que limita o poder de ministros, só que pode vir a aparecer quem? O Flávio Dino, né, que diz que decisão do STF sobre Ramagem não fere separação de poderes. E aí a gente vê que daqui a pouco vão começar a falar de emendas, impedir emendas, aí o Congresso, a Câmara volta atrás e sabe como é que funciona. Por enquanto, é aquele chove não molha, a gente vai esperar. E olha só que interessante, tá? Isso aqui é bastante importante. Temer revela projetos de aliança com governadores e Bolsonaro para 2026. Já começa a falar, se vocês estão muito ligados ao ex-presidente Jair, e se ele quiser, ele incorpora o programa de vocês. Michel Temer diz que Jair Bolsonaro pode ser incluído em uma articulação para a eleição de 2026. Lembrando que tanto Temer e Bolsonaro, naquele 7 de setembro, se não me engano, teve aquela carta que muita gente ficou insatisfeita, mas sempre demonstraram, vamos dizer, uma ligação, uma proximidade. O Temer sempre fez a ponte entre Bolsonaro e quem? Moraes, que foi indicado pelo Temer. E ele diz que Moraes não é radical e tem feito gestos de pacificação liberar presos do 8 do 1, diz Temer. Moraes ainda está um pouquinho distante, está acelerando lá na frente junto com o pessoal da esquerda, mas aí chega o Temer falando, não é bem assim, vamos ver quem tem razão. Se o Temer realmente está ainda com controle sobre Moraes, ou Moraes realmente já descolou disso aí tudo e não vai ter negociação, não vai ter nada, não vai ter Jair. Enquanto isso, o Jair diz, a gente não ganha uma do Moraes, né? O Bolsonaro fez uma entrevista pro UOL. A primeira notícia foi do UOL, a gente viu. Agora o Bolsonaro vai até o UOL e conversa. Para Bolsonaro, o Moraes tem gana contra ele. A gente não ganha uma. Vou até o último segundo, diz Bolsonaro, sobre candidatura em 2026. Aí a gente vê toda a questão do Temer. Bolsonaro vê game over ser condenado, né, no STF. Diz que não chamaria Moraes de canalha de novo. Então é isso que a gente tem que lembrar. Se for condenado, acabou para ele. Porém, ele também mostrou aí, junto com o Temer, tá, que não chamaria Moraes de novo e adotou a postura temerística de pacificação, né? Não falaria de novo aquilo, canalha, mas ele realmente, se não me engano, foi logo após o Ramagem, né? Então foi desabafo, não falaria mais, então foi um momento ali que disse que foi calor da situação. E Ronaldo Caiado, se ganhar a eleição em 2026, do anistia a Bolsonaro. Então você começa a ver o desenho da direita vamos dizer, se formando, né? E tentando colocar novamente o bolsonarismo em ação. Só que o Moraes ainda não demonstra nenhum tipo de recuo, a não ser com pessoas como aí o Daniel Silveira teve um momento ali que ele recuou, o Roberto Jefferson e aí alguns presos do 8 do 1. Mas será que é o suficiente para ele recuar na questão Bolsonaro, já que o Ramagem ele tá batendo de frente ainda? Enfim, a gente não sabe. Cid afirma em conversa preferir Lula como presidente que Michele em 2026. O pessoal em torno do Bolsonaro, muitos não gostam da Michele, assim como o Carlos Bolsonaro, que agora fez as pazes, mas o Cid não recua, falou que não gostaria. Surgiu coisas pesadas, né? Bolsonaro deu para trás, áudios de IPF tem bastidores de suposta trama. Então é bom que vocês escutem esse áudio, tem informações valiosas, porém, isso aqui com certeza é solto pela mídia para tentar encorpar essa coisa de golpe que está caindo, né? Não está engajando mais. Por quê? Porque a situação do Brasil está muito ruim. Então o PT está acabando com o Brasil, o negócio de INSS está completamente abafando todo esse caso, então eles não estão conseguindo mais, porque existe uma movimentação até da mídia em bater no governo Lula em relação a isso que eu falei que aconteceria. Eu falei, 2025 vai ser o ano que a coisa vai virar, você vai ver a mídia cada vez mais engrossar o caldo em relação ao PT, estamos aí quase no meio do ano. Até o fim do ano é muita pauleira em relação ao governo do PT. Condenada por unanimidade pelo STF, Zambelli fica automaticamente inelegível por 8 anos, então ela não foi negócio de cadeia, tudo, não, mas inelegível por 8 anos. Então você percebe que existe um núcleo ainda muito, é uma corrida com 2 carros extremamente potentes que estão acelerando a chegar ao que diz a venezuelização do Brasil. Então pessoas que não tinham tanta preocupação estão se preocupando bastante agora, porque existe uma movimentação. E para você ver como o Brasil está com saudades, Paulo Guedes é aplaudido de pé em evento em Nova York com políticos e empresários, tá? Diversos empresários importantíssimos. Sabe que ele falou de venezuelização, ele falou que realmente o Brasil ia ficar muito triste, que ia ficar muito ruim, e ele não estava totalmente errado, não. Por quê? Porque a situação brasileira é, vamos dizer, caótica
Todo proposital, tá? E muita gente sente saudade dele. Porque é o que a gente fala. Às vezes nós lutamos por valores e tal, e às vezes a gente vê um liberal, a gente vê um pessoal tratando só de economia, só que quando o carro aperta, a gente até espera que um Paulo Guedes volte justamente para consertar essas coisas, porque a gente precisa, pelo menos para você conseguir lutar por alguma coisa, precisa ter o básico. E o Brasil falta até o básico, falta alimento, falta saúde, falta uma estrutura decente, e a gente gasta dinheiro demais com impostos, tá? Enquanto isso, por que que Paulo Guedes é tão aí chamado? Por quê? Existem coisas que revoltam. Procuradoria do município de São Paulo cria auxílio iPhone de R$22 mil. Em meio a rombo histórico, o presidente dos Correios reajustou seu próprio salário. Saiu de 46 mil para 53 mil. E você vê os Correios com aquele déficit gigante. Justiça Federal cria benefício que pode dar até 8 folgas por mês para magistrados. Aí você percebe, pô. Aí você vê o advogado revoltado. Perfeito, ele já trabalha o tanto. Meu Deus do céu. Justiça Federal abre às 10 horas, fecha às 4, enquanto a Justiça Comum abre às 8 e fecha às 18. Deveria ser mais de 8 folgas mensais, 8 está muito pouco, coitadinhos, o Ministério da Saúde adverte, contém alto teor de ironia, pois é, o pessoal revoltado, não para por aí, valor repassado pelo governo à ONG de petistas é o maior desde a criação de programa que distribui cisternas há 22 anos, a gente está falando de 640 milhões, foram repassados para uma única entidade, olha só que coisa, hein, muita surpresa, exclusivo com Lula, número de estrangeiros no Bolsa Família aumenta 540%, né, o pessoal gosta realmente do Brasil, o Brasil é um lugar bom para se morar, tá todo mundo vindo para cá, e Lula impõe sigilo em documentos públicos e contraria a promessa de transparência. Então ele impõe sigilo, né, que é aquele apagão de dados sobre convênios de emendas, e qual é o valor? A medida adotada pelo Ministério da Gestão restringe o acesso a informações sobre cerca de 600 bilhões em recursos públicos. Sabe o que é bilhão? Sabe o que é 600 bilhões? Sim, a gente tá chegando a trilhão. Tá chegando a trilhão. Visita a Janja, uso de helicóptero e agora dados sobre emendas ou histórico de falta de transparência do governo Lula, foi o que eu falei. Se não tem problema, se não aparece nada, o povo, né, que os olhos não vê, o coração não sente. Então o povo não está sentindo tanto, até chegar no bolso, até chegar na estrutura geral do país. Aí o povo fica um pouco mais assim, revoltado. Mas se eles conseguirem esconder certinho, ninguém sofre. Ó, que coisa mais linda. Decreto de Lula limita orçamento de universidades federais que iniciam contingenciamento. Olha só, quem fez o L, pessoal, tá acabando se ferrando, e universidades cortam de limpeza e reformas após governo limitar o uso de orçamento. O que era uma faculdade bem feia vai ficar mais feia ainda porque fizeram ela e acharam que eram amigos do rei. Mas sim, tem algumas coisas interessantes aqui, né? Falando de internacional, China e Rússia assinam acordo para construir usina nuclear na Lua. Seria montado sem a presença humana, de forma autônoma, tá? A gente tá falando de IA e robótica. E aí marcará em 2028 o primeiro pouso de um astronauta chinês na Lua. É uma corrida, assim como a gente fala de Guerra Fria, mostrar poder, né? Fala também de tecnologia. E Brasil e Rússia, né? O Brasil não tá fora, planejam desenvolver pequenos reatores nucleares. E a gente só espera que não vire um Chernobyl aqui no Brasil. Mas você vê que o Brasil está no plano de um BRICS, né, poderoso, e o Brasil vai ter investimento. Só não sei se vai virar primeiro mundo, tá? Os Estados Unidos falou que quer que o Brasil vire primeiro mundo, mas esse papo vem há muito tempo, tá? Agora vem um negócio aqui que eu, sinceramente, não entendi. Quer dizer, eu entendi, mas eu estou difícil. Eu vejo e não acredito. Chefe da OTAN diz que Rússia é superior a bloco em termos militares. Está dizendo que a Rússia é superior à OTAN. De acordo com Mark Rutte, a Rússia sozinha produz mais munição do que todos os 32 membros da OTAN juntos. 32, então, quer dizendo que você está falando que os Estados Unidos, que está na OTAN, mesmo que os Estados Unidos lá, nesse grupo de 32 membros, não é superior à Rússia. A Rússia então é um monstro, né? Com PIB inferior ao Brasil, né? E consegue ser desse potencial todo, né? E a Rússia tem apenas 5% do tamanho da economia geral da OTAN e consegue ser superior. Algo me diz que a OTAN está realmente bem revoltada, né? Aumentou o início deste ano aí, após o Donald Trump assumir a presidência dos Estados Unidos, né? Falando aí de investimentos, quer que investe. E o novo presidente norte-americano já fez ameaça sobre afastar os Estados Unidos da aliança militar, cujo orçamento atual depende majoritariamente dos Estados Unidos. Ou seja, a gente está vendo aí que o Trump está gastando bastante, o pessoal gasta só 2%, ele gasta muito mais, ele quer afastar por quê? Por causa desses papos estranhos. Um papo estranho dizendo, não, a Rússia está com um poder muito maior. É tipo assim, ele está querendo forçar o Trump a gastar ainda mais. Ou seja, a OTAN está agindo contra os Estados Unidos, né? Porque o que ele falou aqui, na minha opinião, é uma mentira
absurda, tem que ser muito, muito tolo para acreditar, bem deslavada, tá? Erupção solar causa interrupções nas comunicações de 3 continentes, a gente viu apagão muito acontecendo, agora tem mais erupção solar, vai saber se é verdade ou não, muitas coisas podem ser feitas em relação a ataque hacker, então a gente tem que ficar de olho nisso aí. O Leão 14 diz que união entre homem e mulher é alicerce da família. Em um discurso feito em 2012 a um grupo de bispos, Prevost lamentou que a mídia e a cultura ocidentais estivessem promovendo simpatia por crenças e práticas contrárias ao evangelho, mencionando diretamente o estilo de vida, né, LGTV e famílias alternativas compostas por parceiros do mesmo sexo e seus filhos adotivos. Olha só, aí isso aqui vai abrir uma margem para a mídia para atacar esse papo aqui, né? Mas vamos, chegou agora o papo, vamos ver que mais aí de polêmicas vão aparecer pra mídia ficar enchendo o saco. Vídeo mostra juiz furtando peça sacra em Tiradentes, decidiu por aposentadoria compulsória. E o cara pegou uma imagem que custa R$4.000 e eu me pergunto, esse cara sabe dos 10 mandamentos? O que adianta você roubar aquilo ali para levar para casa? Mas enfim, de qualquer forma, estamos vivendo uma epidemia de arritmias cardíacas, alerta cardiologista Eduardo Saad. Por que será? Ainda mais de jovens, absurdos. E falando um pouco mais de saúde, mas pouco, porque não pode falar, influenza A supera C19 e lidera mortes em idosos por síndrome respiratória grave no país. Alerta Fiocruz, mais uma doença, dizem até pior aí, fiquem em alerta, porque eu já vi muitas pessoas, é muito contagioso, tá? A pessoa fica doente, a família inteira próxima fica, tá? E brasileiros poderão pedir comida no Uber e carro no iFood, né? Então, vamos dizer assim, fizeram uma parceria. Por que essa parceria? Muito provavelmente vai chegar a China aí. Os caras vão ter que se abraçar para sobreviver, né? Esse é o perigo da China aí, para tentar esmagar as empresas aqui no Brasil. E esse candidato do PT tenta dar facada em vereador do PL em João Pessoa, né? Sempre um clima aí muito tranquilo na política brasileira, mas facada, né? A gente sabe muito bem que é uma coisa que acontece bastante. Para finalizar, a aposentada de 84 anos descobre que teve descontos indevidos do INSS por 30 anos após escândalo de fraudes. Então não é de agora, tá? Desde 1996 ela tá com esse problema aí, mas não sabia, era desconto de R$2, depois foi aumentando para 30, e agora ela descobriu, né, dá um montante aí, sei lá, de 4, 5 mil reais, muito tempo sendo aí prejudicada, porque Brasil é aquilo, muita gente não sabe, essa idosa, analfabeta, não sabia desses números, enfim, por isso que é bom ficar ligado nesses números aí. Tem tantos problemas, nem te falo, não acontece só com empresa do Estado, até privada também, tem muitas coisas do Brasil, todo mundo parece ser aí bem espertinho, para não falar outra coisa, né? Mas de qualquer forma, estamos aqui quase todos os dias. Temos ainda vídeos para fazer essa semana que foi corrida. Amanhã talvez a gente faz vídeo lá no Lilo Talk, a gente tem que fazer bastante conteúdo, né, para poder sobreviver nesse Brasilzão. Tá certo? Trabalhar é preciso. Obrigado pela sua paciência. Hoje o vídeo foi à noite. A gente se fala esse final de semana. Tem vídeo. Estou montando a pauta já do vídeo exclusivo aí, que você sabe muito bem do que é. E a gente se fala em breve. Lembre-se do link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal. A gente se fala. Muito obrigado. Até mais.